Hoje a gente vai falar um pouco sobre os números binomiais, tá? Então, essa é só uma breve introdução. Então, isso aqui é só uma introdução. A gente vai usar isso para falar sobre outras coisas, como, por exemplo, o triângulo de Pascal e outras coisas associadas à análise combinatória. Então, por isso, eu decidi logo falar um pouco sobre os números binomiais. Bom, a definição de um número binomial é o seguinte: ele é representado assim, como se fosse uma fração só que sem o traço, ou uma matriz coluna aqui com dois elementos, tá? Na verdade, a gente lê isso como n escolhe p, né? Então, esse número binomial np é como se fosse n escolhe p. Então, ele é o mesmo que uma combinação de n elementos em grupos de p elementos. Ele é definido como sendo n fatorial sobre p fatorial vezes a diferença entre n e p fatorial. Repare que isso corresponde exatamente, então isso aqui é o mesmo que escrever np como sendo a combinação de n elementos em grupos de p. Às vezes também aparece assim, combinação de n em grupos de p, tá? Mas o mais comum é isso ou isso. Tá? Então essa é a definição de um número binomial. A gente vai usar ela tanto na expansão binomial quanto no triângulo de Pascal e alguns problemas de análise combinatória. Tá? Então, duas observações eu quero fazer desde já. Uma é que n0, né, o número binomial n0. Antes de eu continuar, é claro que np, então aqui, ó, antes da gente continuar, deixa a gente definir que tipos de números n e p podem assumir. Né? Então, n e p são ambos números naturais, certo? Então, n e p são ambos números naturais e p está sempre entre 0 e n, beleza? Então, sempre vai acontecer isso. O número de baixo ele é sempre de 0 até n, e tanto n quanto p pertencem aos números naturais. Senão, isso aqui não vai funcionar. Né? Então, a gente está falando para que isso aqui funcione dessas duas condições sobre n e p. Então, agora sim, voltando para cá, né? Quando a gente tem n0, isso vai dar 1 sempre, basta desenvolver, né? Você vai ver que isso vai dar 1, e nn também sempre é igual a 1. Tá? Isso aqui considerando, obviamente, que 0 fatorial é igual a 1, que 1 fatorial também é igual a 1. Tudo bem? Então, para que isso aqui seja válido, isso aqui é considerado, e essas duas observações levam em conta que n0 e nn são dois números binomiais, ou seja, n é um número natural, né? E aí ele vai de 0 até o n, no caso. Muito bem. Algumas propriedades importantes. Primeiro, np sempre vale a mesma coisa que n menos p, tá? Então, o binomial, né, de n e p, ou seja, combinações de n em grupos de p, dá o mesmo resultado que as combinações de n em grupos de n menos p elementos. Tá? Basta verificar que se você fizer essa segunda, você vai ter n fatorial sobre n menos p fatorial vezes, né, o fatorial da diferença. O fatorial da diferença dá justamente p fatorial. Ou seja, só inverte o produto aqui. Né? Se você olhar a, a definição de NP, você vai ver que é exatamente isso com o produto invertido embaixo, que dá a mesma coisa. Então, essa é uma primeira propriedade. 1. Segunda propriedade. 2. Se eu tiver n0 mais n1 mais n2 mais n3 até nn, isso dá sempre 2 elevado a n. Né? Então, a soma de todos os números binomiais de n0 até nn sempre dá 2 elevado a n. Quem já estudou o triângulo de Pascal sabe que isso aqui é a soma de todos os elementos de uma linha completa do triângulo de Pascal. Tá?
Depois a gente vai ver por que isso acontece também. E por fim, NP mais NP mais 1 sempre vai te dar como resultado N mais 1, né, P mais 1. Então sempre vai te dar esse número binomial. Isso aqui é conhecido como relação de Stiefel, tá? E a gente vai ver também a sua aplicação no triângulo de Pascal. Tudo bem? Essas são as 3 propriedades que eu queria que vocês vissem. Essa foi a terceira. A gente definiu aí um número binomial, viu algumas particularidades, como por exemplo N0 e Nn, e isso vai servir de base para a gente estudar propriedades dentro do triângulo de Pascal, alguns problemas mais complicados sobre análise combinatória, entre outras coisas. Ok? É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e